6.340, promulga a Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, assinada em Nassau em 23 de maio de 1992, e seu protocolo facultativo, assinado em Managua em 11 de junho de 1993. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, considerando que o Congresso Nacional aprovou os textos da Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal e de seu protocolo facultativo, por meio do Decreto Legislativo 272, de 4 de outubro de 2007, considerando que o governo brasileiro ratificou os citados instrumentos em 12 de novembro de 2007. Decreta. Artigo 1º. A Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal e seu protocolo facultativo, apensos por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos instrumentos ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal. Os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, considerando que a Carta da Organização dos Estados Americanos, em seu artigo 2º, a linha E, estabelece como propósito essencial dos Estados americanos procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que surgirem entre os Estados-membros e que a adoção de regras comuns no campo da assistência mútua em matéria penal contribuirá para esse propósito. Adotam a seguinte Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Objeto da Convenção. Os Estados-partes comprometem-se a prestar-se assistência mútua em matéria penal de acordo com as disposições desta Convenção. Artigo 2º. Aplicação e alcance da Convenção. Os Estados-partes prestar-se-ão assistência mútua nas investigações, processos e procedimentos em matéria penal, referentes a delitos cujo conhecimento seja da competência do Estado requerente no momento em que se solicitar assistência. Esta Convenção não faculta um Estado-parte a empreender, no território de outro Estado-parte, o exercício da jurisdição nem o desempenho de funções reservadas exclusivamente às autoridades da outra parte por sua legislação interna. Esta Convenção aplica-se unicamente à prestação de assistência mútua. Entre os Estados-partes, suas disposições não autorizam os particulares a obter ou excluir provas nem a impedir o cumprimento de qualquer pedido de assistência. Artigo 3º. Autoridade Central. Cada Estado designará uma autoridade central no momento da assinatura ou ratificação desta Convenção, ou da adesão à mesma. As autoridades centrais serão responsáveis pelo envio e recebimento dos pedidos de assistência. As autoridades centrais comunicar-se-ão diretamente entre si para todos os efeitos desta Convenção. Artigo 4º. A assistência a que se refere a presente Convenção, levando em conta a diversidade dos sistemas jurídicos dos Estados-partes, basear-se-á em pedidos de cooperação das autoridades encarregadas da investigação ou do julgamento de delitos no Estado requerente. Artigo 5º. Dupla incriminação. A assistência será prestada, embora o fato que der origem a esta não seja punível segundo a legislação do Estado requerido, quando o pedido de assistência referir-se às seguintes medidas: a linha A, embargo e sequestro de bens; a linha B, inspeções e confisco, incluindo buscas domiciliares. O Estado requerido poderá não prestar assistência
se o fato que der origem ao pedido não for punível de conformidade com sua legislação. Artigo 6º. Para os efeitos desta Convenção, o fato que der origem ao pedido deve ser punível, com pena de 1 ano ou mais de prisão no Estado requerente. Artigo 7º. Âmbito de aplicação. A assistência prevista nesta Convenção compreenderá, entre outros, os seguintes atos. A linha A, notificação de decisões judiciais e sentenças. A linha B, recebimento de prova testemunhal e declarações de pessoas. A linha C, citação de testemunhas e peritos, a fim de prestar depoimento. A linha D, execução de embargos e sequestros de bens, congelamento de ativos e assistência em procedimentos relativos ao confisco. A linha E, realização de inspeções ou confiscos. A linha F, exame de objetos e locais. A linha G, exibição de documentos judiciais. A linha H, remessa de documentos, relatórios, informação e elementos de prova. A linha I, transferência de pessoas detidas, para os efeitos desta Convenção. A linha J, qualquer outro ato, desde que haja acordo entre o Estado requerente e o Estado requerido. Artigo 8. Delitos militares. Esta Convenção não se aplicará aos delitos sujeitos exclusivamente à legislação militar. Artigo 9. Recusa de assistência. O Estado requerido poderá recusar a assistência quando, em sua opinião, a linha A, o pedido de assistência for usado com o objetivo de julgar uma pessoa por um delito, pelo qual essa pessoa já tiver sido previamente condenada ou absolvida num processo no Estado requerente ou requerendo. A linha B, a investigação for iniciada com o objetivo de processar, punir ou discriminar de alguma maneira uma pessoa ou grupo de pessoas por motivo de sexo, raça, condição social, nacionalidade, religião ou ideologia. A linha C, o pedido se referir a delito político ou relacionado com delito político, ou a delito comum que estiver sendo processado por motivos políticos. A linha D, se tratar de pedido de assistência emanado de um tribunal de exceção ou de um tribunal ad hoc. A linha E, for afetada a ordem pública, soberania, segurança ou interesses públicos fundamentais. A linha F, o pedido se referir a um delito fiscal, não obstante prestar-se-á assistência se o delito for cometido por uma declaração intencionalmente falsa, feita verbalmente ou por escrito, ou por uma omissão intencional de declaração com o objetivo de ocultar receitas provenientes de qualquer outro delito previsto nesta Convenção. Capítulo 2. Pedido, trâmite e execução da assistência. Artigo 10. Pedidos de assistência e regulamentação. Os pedidos de assistência expedidos pela parte requerente serão feitos por escrito e serão cumpridos de conformidade com o direito interno do Estado requerido. Na medida em que a legislação do Estado requerido não dispuser nada em contrário, serão cumpridos os trâmites mencionados no pedido de assistência, na forma expressa pelo Estado requerente. Artigo 11. A parte requerida poderá, com explicação de causa, adiar a execução de qualquer pedido que lhe tenha sido feito, se for necessário continuar uma investigação ou procedimento no Estado requerido. Artigo 12. Os documentos e objetos enviados em cumprimento de um pedido de assistência serão devolvidos ao Estado requerido, dentro do menor prazo possível, a menos que este decida de outra maneira. Artigo 13. Busca, embargo, sequestro e entrega de objetos. O Estado requerido cumprirá o pedido relativo à busca, embargo, sequestro e entrega de qualquer itens compreendidos, entre outros, documentos antecedentes ou objetos, se a autoridade competente determinar que o pedido contenha a informação que justifique a medida proposta. Esta medida será submetida à lei processual
e substantiva do Estado requerido. Conforme previsto nesta Convenção, o Estado requerido determinará, segundo sua legislação, qualquer requisito necessário para proteger os interesses de terceiros com relação aos objetos que devam ser transferidos. Artigo 14. Medidas cautelares de bens. A autoridade central de qualquer das partes poderá comunicar à autoridade central da outra a informação que possuir sobre a existência no território desta última das receitas, produtos ou instrumentos de um delito. Artigo 15. As partes prestar-se-ão assistência mútua, na medida permitida por suas leis, para promover os procedimentos cautelares e as medidas de acautelamento das receitas, produtos ou instrumentos do delito. Artigo 16. Data, sede e modalidade do cumprimento do pedido de assistência. O Estado requerido fixará a data e sede do cumprimento do pedido de assistência e deverá comunicá-las ao Estado requerente. As autoridades e as partes interessadas ou seus representantes do Estado requerente poderão, após conhecimento da autoridade central do Estado requerido, estar presentes e participar no cumprimento do pedido de assistência, na medida em que não o proíba a legislação do Estado requerido e houver expresso consentimento de suas autoridades a esse respeito. Capítulo 3. Notificações de decisões, resoluções e de sentenças e comparecimento de testemunhas e peritos. Artigo 17. A pedido do Estado requerente, o Estado requerido fará a notificação das decisões ou sentenças ou de outros documentos provenientes das autoridades competentes do Estado requerente. Artigo 18. Testemunho no Estado requerido. A pedido do Estado requerente, qualquer pessoa que se encontrar no Estado requerido poderá ser citada a comparecer, de conformidade com a legislação do Estado requerido, perante a autoridade competente para prestar depoimento ou apresentar documentos, antecedentes ou elementos de prova.